Olá pessoal, convidar você a acompanhar o nosso canal Alimentando Corações na conversa de hoje. E hoje tenho a honra de receber aqui o meu amigo, companheiro de lutas, Manuel Messias Bezerra, o Messias do MST. Seja bem-vindo, Messias. Então, boa tarde, Aglails, boa tarde a todos que nos acompanham, internautas. Dizer que para mim hoje estar aqui nesse estudo novo, com esse programa Alimentando Corações, é uma inovação importante da esquerda do Ceará. Aqui eu queria parabenizar você pela iniciativa e todos que, juntamente com você, têm construído esse processo que para o dia de hoje é tão importante. A comunicação popular, a comunicação que possa chegar nas mentes e nos corações do cearense, principalmente trazendo informações, dados, questões do cotidiano do nosso povo, e eu considero importante e relevante. Meus parabéns, estamos aqui à disposição e agradeço pelo convite. Messias, reiterando aqui o prazer de recebê-lo aqui. Mas eu queria que você começasse esse diálogo que vamos ter. Como é que foi o início da sua militância no movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Muito bem, primeiro dizer de que hoje estou como deputado estadual, mas antes de ser deputado estadual, eu tenho a felicidade, a alegria e a honra, posso dizer, de ter sido criado nas trincheiras da luta do MST aqui no estado do Ceará. MST é um movimento hoje que tem o objetivo de lutar pela terra, pela reforma agrária, por justiça social no Brasil. E aqui no Ceará, como é no Brasil, a desigualdade é muito grande, principalmente para os camponeses e as camponesas que não têm a terra para produzir, trabalhar e viver dela dignamente no campo. E aí no Ceará, muitas famílias, infelizmente, sofrem desse mal, que infelizmente não tem tido a oportunidade. Infelizmente a concentração de terra no Brasil ainda é muito grande. Vivemos um sistema no Brasil de escravatura de 380 anos, que é uma vergonha no nosso país, e que infelizmente as consequências disso gerou milhares de sem terra espalhados em todo esse Brasil. E aqui no Ceará, como a minha família, também foi uma dessas vítimas que não tiveram a oportunidade de ter terra. E por essas razões, toda a vida dos meus avós, dos meus pais e a minha família de 7 irmãos, nós passamos por um momento muito difícil de não ter a terra e andar de fazenda a fazenda buscando a sobrevivência. E eu que sou da região do Crateús, especialmente nasci em Poeiras, me criei em Crateús, a gente ficou naquele período de 80, 90, o ano que eu nasci, 82, anos de muitas secas aqui no Ceará, que outro problema no semiárido nordestino, o pobre que não tem terra, que não tem água, a situação complica muito mais. E naquele momento, o papai e minha mãe tiveram a coragem e a ousadia de conhecer o movimento sem terra, no ano de 1993, a partir de uma ocupação num grande latifúndio produtivo no município de Crateús, uma área de 5 mil hectares de terra, totalmente abandonada, onde na época nós era morador dessa fazenda. Lembro como hoje, a gente morava inclusive numa casinha de taipa, só tinha 2 vacas para comer leite, que era o que o fazendeiro deixava para a família, e a gente era obrigado a trabalhar na terra. Parte da sua mão de obra era destinada à fazenda e parte seria para a garantia da sobrevivência dessa família, no caso da nossa. Isso era todos os moradores da fazenda. Então, ao conhecer o MST, a minha mãe, muito corajosa, tomou a decisão da gente, juntamente com a militância, a qual naquele período nos convidou, e a gente foi para um acampamento. 93, 94, 95, nós ficamos num acampamento, debaixo da lona preta, no objetivo único, que era a conquista da terra. Que a luta do MST até o dia de hoje é justamente para que a Constituição Federal cumpra, né? Cumpra o que está escrito lá, que toda terra improdutiva deverá ser desapropriada para fim de reforma agrária. E o acampamento tinha esse objetivo, que era do INCRA vistoriar a fazenda, caracterizar que realmente ela era improdutiva e ali desapropriar para nós, famílias que ali moravam, naquele período 85 famílias. E para nossa alegria e a luta do movimento, depois de muita repressão, depois de muitos conflitos, inclusive pessoas que foram assassinadas no acampamento naquele período, nós tivemos a felicidade de 95 ser desapropriada a fazenda, e ali a gente tem a felicidade de estar sentado, hoje assentado, como falo, acampado é quando você está debaixo da lona preta, e assentado é quando você já ganha terra, e é como nós estamos hoje, já tem suas casas, já tem sua produção, já trabalha, e a terra pertence a nós famílias que ali moram. E hoje eu sou assentado com muito orgulho, com toda a minha família, e esse ano passado tive uma felicidade, com todo o grupo político,
que nós trabalhamos hoje, desde a época do deputado Eumano, a militância do MST, dos movimentos do Estado do Ceará, por entender a importância do parlamento. Pronto, era essa a pergunta que eu queria fazer agora. Como foi essa decisão, você saindo do movimento social e ser hoje um deputado? Essa decisão para nós que somos de esquerda, entendemos que devemos fazer a disputa de hegemonia em todos os espaços. Como é a partir daí que momento houve essa decisão de você ser um candidato identificado com o movimento e com um campo político que acabou lhe apoiando para que hoje você se tornasse um deputado? Na verdade, nós sempre entendemos de que a luta partidária institucional é muito importante nas nossas vidas, da classe trabalhadora, da população em geral, mas especialmente nós da classe trabalhadora, porque os espaços institucionais hoje são espaços também de disputas. São espaços em que ali passam as principais decisões que interferem diretamente nas nossas vidas. E no ano passado, o MST, depois de todo problema conjuntural nacional que vivenciamos naquele período, de um golpe parlamentar da presidenta Dilma, com toda a sacanagem que fizeram com o presidente Lula, de ser preso e ser condenado naquele período, com toda as falácias que criaram sobre o Partido dos Trabalhadores e a perseguição à militância de esquerda no Brasil, a gente não tinha dúvida de que a gente precisaria, naquele momento, disputar esse espaço mais do que nunca. Porque a gente foi percebendo que o parlamento, nas mãos de quem realmente está com a hegemonia do poder, da fala e de poder de votar projetos que seja a favor ou contra a classe trabalhadora, era muito importante que nós tivéssemos dessas trincheiras você tocou uma maioria de pessoas. Uma questão importante, que foi o período pós-golpe, Dilma. Golpe, pós-golpe, houve um avanço de uma direita mais radicalizada, até identificada com o fascismo, que ocupa hoje parte do parlamento brasileiro, seja nas casas, nas assembleias, seja na Câmara Federal ou mesmo no Senado. E a gente teve um enfrentamento hoje muito forte, no início do ano, com uma direita mais conservadora, identificada com o chamado agronegócio ou latifúndio, que foi a tentativa de criminalizar o MST através de uma CPI que houve no Congresso. A avaliação que se faz é que essa CPI acabou não atendendo o anseio dessa direita, que foi uma decepção. Você acompanhou de perto essa CPI e qual é o balanço que o movimento faz da CPI? Primeiro dizer de que nós vivemos no Brasil hoje uma disputa de ideias, disputa de projetos, e que, como nós estávamos falando no início, nós vivemos no Brasil uma luta de classe. Onde, de um lado, sempre a hegemonia de quem está nos poderes tiveram o controle dos meios de produção, dos meios de comunicação, tiveram o controle, inclusive, de determinar as regras, as leis que estabelecem a institucionalidade do nosso país, e que, infelizmente, nos últimos tempos, isso tem sido muito mais presente, essa correlação de força. E nessa correlação de força, infelizmente, as instituições democráticas brasileiras foram abaladas. A gente percebeu de que, pleno dia, nós vimos um Congresso Nacional votar em nome, que era muito claro na televisão, em nome da minha mãe, da gata, da cachorra, era bem assim que era dito, impeachment da Dilma. E a gente viu que uma mulher honesta, séria, que estava fazendo um grande mandato como presidente da República, a primeira mulher eleita como presidente da República do Brasil, ser realmente dado um golpe. E depois nós vimos todo o retrocesso de conquista da classe trabalhadora naquele momento, que infelizmente foram totalmente ignorados, direitos da classe trabalhadora sendo retirados, projetos sendo aprovados que realmente totalmente contra os interesses da classe trabalhadora brasileira, e que a gente foi percebendo de que cada vez mais esse contraponto da direita no Brasil foi se fortalecendo. Não é à toa que ficou muito claro, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada da Bíblia no Congresso foi muito forte. E que essa turma totalmente colocava seus canhões contra a esquerda. Teve momentos que nós vimos pessoas no meio da rua brigar porque tu usava vermelho, outra verde e amarelo. O fascismo ficou de uma forma descarada, e que a consequência disso foi realmente criar uma divisão na população brasileira. Você colocou uma questão importante, que é o país está polarizado.
E isso a gente viu na eleição, foi uma eleição muito dura do presidente Lula, o país saiu dividido, a vitória do presidente Lula foi uma margem muito pequena, mas gigantesca diante do que foi usado o Estado brasileiro, o poder econômico contra o Lula, mas você tem um Congresso muito conservador ainda. É tanto que eles conseguiram passar uma CPI para tentar criminalizar o MST, embora tenha sido o resultado final da CPI tenha sido um fracasso para a direita. Como é atuar dentro desse espaço que os trabalhadores hoje disputam, mas ao mesmo tempo hoje está mais conservador, que são o poder legislativo, que você faz parte, no caso da Assembleia aqui no estado do Ceará? Não, primeiro, só para fechar, Gleison, um pouco sobre esse entendimento da CPI do MST. Né? Depois a gente vai fechando. A CPI do MST, na verdade, foi um motim criado pela direita raivosa do Brasil. No momento que foi derrotado nas urnas e foi derrotado na rua, os fascismos com a eleição do presidente Lula, a direita brasileira queria um palco. E esse palco encontrado foi o MST, para dizer de que realmente o MST precisaria ser combatido e que ao chegar no MST, não é novidade para ninguém, sempre o MST defendeu o presidente Lula, a esquerda brasileira, como sempre o presidente Lula também nunca escondeu de defender o MST. Então foi uma forma de encontrar, uma forma de bater no MST, ao mesmo tempo bater no governo do presidente Lula, e aí encontrar um palco na mídia nacional para que pudesse realmente garantir de que a bancada ruralista brasileira, daquela turma de deputados, pudesse realmente estar no cenário nacional, já que todos saíram desmoralizados, apesar do Congresso ter uma maioria de direita, mas toda a sua ação que foram feitas durante esse período foram sendo cada vez mais desmoralizada, cada vez mais foi criando uma situação, inclusive de visão da sociedade, que realmente não tinha os porquês de estar fazendo o que a turma estava se articulando no caráter de ações nacional que fizeram. A exemplo do 8 de janeiro ficou muito claro. Quebrar a estrutura constitucional brasileira, do Congresso, Senado, Supremo Tribunal Federal, e foi algo que foi uma aberração total. Então a sociedade brasileira percebeu que essa turma de direito do fascismo do Brasil precisaria ter realmente botar aí no local deles. Né? E então todos esses problemas foram se encontrando e a sociedade foi percebendo, a CPI do MST foi mais uma dessas estratégias da direita brasileira, mas que infelizmente foi derrotada. O MST saiu de cabeça erguida. Tudo que fizeram para encontrar algo que viesse criminalizar o MST, não encontraram nada. Foi assentamento do MST, chamaram dirigentes do MST, foram os acampamentos do MST, e o que encontraram realmente foi um movimento consolidado nacionalmente e com o único objetivo, que é democratizar a terra, fazer a reforma agrária popular no Brasil e produzir alimentos saudáveis para alimentar a fome que atinge o povo brasileiro. Então isso é um pouco para a gente compreender desse momento da conjuntura nacional, que foi de encontro diretamente com a CPI do MST. Deputado Messias, a esquerda, o debate da concepção de mandato de esquerda sempre é um mandato coletivo, um mandato com participação popular, que tenha conselho político, que a assessoria seja uma assessoria que represente a diversidade daquelas parte da sociedade que construíram o mandato. Como é para você, que teve uma origem no movimento, hoje é deputado, como você vê e quais são os limites impostos dentro do parlamento para um parlamentar com essa identidade de construção de movimento, que vai para o parlamento, tem uma concepção de mandato coletivo, mas, ao mesmo tempo, a ação parlamentar limitada por todo o trâmite que o parlamento exige, né? Na verdade, as regras impostas, né, pelo parlamento. Na verdade, Gleison, para mim, esse é muito tranquilo. Primeiro, de que a minha eleição ela foi muito democrática, ela foi muito debatida pelos sujeitos que hoje compõem esse campo político, dos movimentos do campo, dos movimentos da cidade, da militância do PT, que historicamente sempre tiveram um compromisso e uma história de luta no estado do Ceará. Parte dessa militância já vinha do mandato do deputado Eumano, depois parte, ou quase todos, se ingressaram na campanha que hoje constrói o nosso mandato. Então, a continuidade de um processo que já vinha acontecendo, que agora continua no nosso mandato. E que a gente separa muito claramente de que a gente precisa ter dois pés. O parlamento necessariamente
essa parte mais institucional, mais burocrática, né, do rito das comissões. Hoje eu sou presidente de uma comissão, faço parte de mais de 4 comissões na Assembleia. Qual é a comissão que você preside, deputado? Hoje eu estou como presidente da Comissão de Agropecuária, né, e participo do Orçamento e Finanças, do combate à fome, direitos humanos, que hoje e sou vice da CCJ. Então, essas comissões que hoje a gente tem uma participação direta. E tem os debates que acontecem no plenário, e temos também o debate dos projetos de lei que nós fazemos, seja de projeto de indicação, seja de PL, mesmo projeto de lei, que é o que nós temos feito durante esse início do nosso mandato. Mas mais do que isso, é o que nós aprendemos nos movimentos, que é a importância da gente estar vinculado às massas, estar vinculado à base. O mandato popular, como o meu, pela minha história, pela minha origem, não pode ser diferente. Tem que ser um mandato voltado para os interesses da classe trabalhadora, a qual os segmentos, a qual eu represento hoje na Assembleia. Eu tenho dito que eu tenho um lado, e o lado é da classe trabalhadora, desse público, a qual me elegeu e que nós estamos fazendo esse mandato. Da mesma forma, tem a compreensão do projeto que nós defendemos, o que nós queremos para o Ceará e para o Brasil. Segundo, a gente tem que entender de que um mandato desvinculado com o povo e com as suas bases é um mandato que não faz muito sentido. Porque o que eu acreditei do movimento social do MST e com os movimentos que nós compomos hoje, na base do nosso mandato, é de que o debate tem que ser feito de forma democrática, tem que ser feito de forma coletiva, tem que ter a participação de todos os sujeitos nas decisões do processo de construção, e o mandato não poderia ser diferente. Não é à toa que quando eu fui eleito, eu tomei por decisão de praticamente, esse ano já visitei todos os municípios do estado do Ceará, onde eu tirei uma votação, e temos que fazer agora na maioria dos bairros de Fortaleza, que também tirei uma boa votação, justamente para agradecer a generosidade, o gesto das pessoas que compreenderam naquele momento que precisaria do voto para nos eleger. E agora nós temos a obrigação e o dever de retornar, não só por presente, mas ouvir as demandas, ouvir as propostas, ouvir as críticas, ouvir as sugestões, para que os próximos 4 anos realmente a gente continue construindo essa ideia coletiva, esse sonho coletivo que foi depositado nas urnas no ano passado. Então, o nosso mandato, que nós chamamos o mandato em movimento, é justamente por isso, que é um mandato dialético, é um mandato que está sempre em construção, está sempre se movimentando para a gente reconstruindo dentro daquilo que a gente acha que é importante nos fortalecer enquanto esse mandato popular. No início da nossa conversa, você colocou uma questão que é um pouco como é que foi formado o Estado brasileiro. Nós fomos o último país a abolir a escravatura. Nós temos resquícios do feudalismo. Você citou o exemplo da forma como de produção e como o fazendeiro se apropriava da produção da sua família, quando vocês eram moradores ainda lá na fazenda que a sua família, seus pais moravam. Isso é uma forma feudal de se apropriar do trabalho. E o movimento cumpre um papel muito importante. Claro que a gente pega nos últimos anos, houve um avanço da reforma agrária e o MST foi fundamental para que houvesse esse avanço. Na sua concepção, hoje, como é que está esse processo da reforma agrária? Qual é a grande luta do movimento? Quais são os grandes desafios que o movimento tem daqui para frente? Olha, primeiro dizer que o grande desafio no Brasil é a gente realmente fazer a reforma agrária. Felizmente, em todos os países da Europa, eu tive a oportunidade de visitar alguns países da Europa, onde já fizeram a reforma agrária, onde as pessoas realmente, o maior latifúndio é 100 hectares, por exemplo, na Suíça, onde as pessoas têm uma grande produtividade, as pessoas produzem, vivem dignamente no campo. Ao contrário do Brasil, aqui tem proprietário que tem 25 mil hectares de terra, 50 mil hectares de terra, 80 mil hectares de terra, numa produção de commodities em grandes escalas, e que acomode a sua produção em grandes extensões as suas propriedades, e que realmente ao lado dessas grandes fazendas tem milhares de famílias que não têm 1 hectare de terra, querem apenas espaço para poder trabalhar, para poder produzir, para poder ali ter esse espaço que a gente acredita que é o que a reforma agrária faz, que é dar oportunidade, dignidade e tirar as pessoas da miséria e da fome. O que o MST tem feito no Brasil é justamente isso, é debater com a sociedade de que precisamos fazer a reforma agrária. Porque sem a democratização da terra, sem democratizar os meios de produção,
sem a garantia de que as pessoas possam ter oportunidade de acessar nos seus territórios as políticas de Estado, para que possa viabilizar economicamente as suas famílias, elas vão continuar na pobreza e na miséria. Então a reforma agrária te dá essa oportunidade de tu garantir essas condições. A exemplo que o MST tem feito, infelizmente ainda não é a totalidade da reforma agrária, mas o que o MST tem feito no Brasil é garantia de que parte dessa terra seja democratizada e parte dessas famílias possam acessar, a partir da terra conquistada, parte dessas políticas. E a partir daí a gente tem a felicidade de dizer que o MST hoje, no Brasil, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MST produz por dia hoje 10 milhões de litros de leite dia no território nacional. Hoje nós estamos com uma produção de suco de uva na região sul do Brasil. Aqui no estado do Ceará nós temos a felicidade de dizer de que parte dos nossos assentamentos, aliás, parte não, todos os assentamentos que hoje o MST conquistou com outros movimentos do campo, as famílias que estão lá não passam mais fome. Isso é uma questão muito importante. Saiu da condição de miserável, de pobre, para a condição de ter realmente, mesmo seu alimento, que o que infelizmente não acontece hoje, milhares do povo brasileiro que não tem nem o que merendar, o que almoçar, o que jantar. O MST conseguiu dar dignidade, como eu, como a minha família, teve a oportunidade de ter isso. Da mesma forma, aqui no Ceará nós temos a felicidade, no Brasil como um todo, de nós ter muitos desses espaços conquistados pelo MST, de nós ter agroindústrias. Eu trago exemplo, aqui no Ceará nós temos várias agroindústrias construídas pelo MST, inclusive do nosso governo do PT, governo do Camilo, agora dando continuidade, no governador Eumano, que compreendeu e entende que a terra precisa ter investimentos de política, e a agroindústria passa por esse processo, que é do garantir que a produção que nós temos nos assentamentos, tu possa agregar valor a essa produção. Essa produção ela pode sair da condição do leite in natura, vendido a 80 centavos, tu possa fazer o queijo e vender a R$30. O leite que nós fazemos hoje, entregando a 14 municípios do Sertão Central, para os programas governamentais do governo do estado do Ceará e do PA Leite a nível nacional, a gente possa agregar e vender o leite a R$4,50, o leite barriga mole, o iogurte, a bebida láctea, o requeijão que é produzido na nossa agroindústria, a castanha de caju, a polpa de fruta, em duas agroindústrias que temos aqui, a fécula de mandioca, o mel orgânico, são produtos estes que é uma realidade no estado do Ceará. E só foi possível nós termos isso porque famílias sem terra se desafiaram a romper acerca do latifúndio, quebrar o medo da ignorância e da pobreza e da miséria, enfrentar e ocupar esses latifúndios. E hoje nós estamos fazendo o inverso do que o latifúndio sempre tem dito, o agronegócio tem dito do MST, que nós somos invasores, que nós invadimos terra, que nós invadimos propriedades privadas, enfim. Nós estamos dizendo que nós estamos fazendo uma luta para dar dignidade ao nosso povo, mas acima de tudo gerar emprego e renda no campo e gerar oportunidade. Eu tive no assentamento em Quixeramobim, tem famílias, Aglaício, em Quixeramobim, que depois que nós temos o laticínio, através de uma cooperativa, isso acontece em outras cooperativas aqui do estado do Ceará, ela tem uma venda de leite de 12 mil litros, 12 mil reais por mês, pago 6 mil em cada quinzena. Esse é o leite comprado pela Cooperasc, que é uma cooperativa do MST. Esse leite é industrializado e agregado valor, a família ainda vai receber depois o retorno, a sobra da produção industrializada da agroindústria, também pertencente a essa família. Então, o que nós estamos fazendo hoje no campo brasileiro é algo que a gente sempre sonhou, que é da gente realmente disputar que sempre o grande e o médio teve, que é realmente ter as oportunidades de acessar recurso público, sempre tiveram terras, e é verdade que aqui no estado do Ceará, boa parte dessas terras que muitos fazendeiros têm no estado do Ceará são terras públicas, são terras devolutas, que infelizmente foram tomadas historicamente. A exemplo dessa hoje, assentamento que eu moro hoje, de 5 mil hectares de terra, o proprietário da quando o INCRA desapropriou, só conseguiu justificar 900 hectares, porque o restante foi tomando ano a ano. Isso é o relato das famílias em torno, que a cada ano a seca passava, ia tirando os pobres daquele espaço e se tornando os grandes latifúndios. Essa é a realidade dos grandes latifúndios no Brasil. E o que o MST tem feito é justamente romper tudo isso e dar essa oportunidade para que as famílias realmente vivam do seu trabalho, viva realmente da sua luta e que tenha a sua autonomia. A maior felicidade de eu chegar nos assentamentos hoje, pra você ter uma ideia, nós fizemos uma emissão de posse já agora do governo humano, aos 15 dias atrás, no assentamento lá em Tamboril. Uma área que nós ocupamos, a MST ocupou alguns anos atrás, e agora o governador humano comprou pela Lei Wilson Brandão
aqui no estado do Ceará, onde o governador pode comprar pequenas propriedades para as famílias que ali estavam, em áreas de conflitos, como é o caso dessa área. Os depoimentos das famílias, a gente fica assim, assustado, porque todas as famílias, por parte que hoje são assentadas, anteriormente elas foram exploradas pelo fazendeiro, e, para incrível que pareça, lá tem uma moeda até hoje, chamada boró. Era a moeda que circulava na fazenda. As famílias trabalhavam a semana toda, recebiam esse boró, era o pagamento da sua diária, do seu trabalho, e ele só poderia comprar no armazém da fazenda. E hoje essas famílias estão lá. Muitas famílias choraram no dia da emissão de posse, justamente com aquela sensação de que a luta não foi em vão, e que realmente os seus pais, seus avós que foram ali explorados, muitos deles foram assassinados, foram perseguidos, hoje agora aquela terra pertence a eles, seus netos, seus bisnetos, daqui para frente. Então isso é o que nós sonhamos, é o que nós queremos da reforma agrária no Brasil e no Ceará, é dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram de ter dignamente e morar e viver bem no campo. Eu queria abordar uma questão, deputado Messias, que é a seguinte: nós vivemos um período de uma calamidade sanitária e social no país com o governo Bolsonaro. Quase 1 milhão de brasileiros perderam a vida durante o processo da pandemia, o momento da pandemia. E quem não morreu saiu sequelado, ou então saiu miserável também do processo. Hoje nós temos um programa do Ceará Sem Fome, coordenado, executado pelo governador Eumano, e que está à frente a primeira-dama Lia de Freitas. E o Brasil viveu um retrocesso muito grande, desde o golpe da Dilma, mas devido também à pandemia, houve um aprofundamento dessa crise social no país. E durante o processo dessa crise social, criou-se muitas redes de solidariedade, de movimentos sociais, de associações, que construíram uma rede de solidariedade às pessoas que não tinham o que comer. E o MST foi muito importante no processo dessa cadeia, nessa rede de solidariedade, de doação de alimentos. O MST, você colocou, hoje é um dos maiores produtores de alimentos do país. E como é que o MST consegue ter essa rede, desenvolver essa rede de solidariedade com os outros movimentos? E como é que o MST, e você como parlamentar também, vê o programa do Ceará Sem Fome? Primeiro, a MST tem a compreensão de que a gente precisa exercer cada dia das nossas vidas a solidariedade. O MST só é o MST que é hoje, que vai completar 40 anos, justamente porque nós tivemos sempre o apoio e a solidariedade do povo brasileiro e do povo internacional, que sempre defenderam e apoiaram a luta legítima da reforma agrária no Brasil. Por essa razão, sempre a gente buscou garantir esse princípio, de que nós não podemos, em nenhum momento, que os nossos territórios, que foi fruto da luta, da resistência, e mais também da solidariedade do povo do Brasil e do Ceará, esse nosso território sempre tem que estar a serviço daquele e daquelas que mais precisam. E o que mais a gente sentiu, e que foi muito dolorido, foi a pandemia. O Brasil entrou numa situação muito difícil de calamidade sanitária, mas também do desgoverno irresponsável, que não cuidou como deveria cuidar, como Estado, como presidente na época. Infelizmente nós perdemos muitas vidas. E o mais dolorido era você ter que ficar em casa e você não poder ir ao trabalho e você não ter dinheiro, porque pobre não tem dinheiro em conta. O dinheiro que tem é fruto do seu trabalho, trabalha de manhã para comer de tarde, trabalha para comer no outro dia. Assim é a relação de trabalho e das condições da classe trabalhadora no Brasil. E naquele momento o MST não poderia fazer diferente. Não só o MST, mas o que eu quero dizer é que isso foi uma rede de solidariedade que o MST fez parte, mas de muitas pessoas que foram solidários. Aqui em Fortaleza, quantas instituições, organizações, pessoa física, personalidade jurídica também se juntaram. Eu sempre digo que era pobre cuidando de pobre. Eu acho que essa rede da solidariedade foi muito lindo aqui no estado do Ceará e no Brasil. E o MST fez uma campanha nacional para que todos os nossos territórios pudessem produzir, não dividir o que estava sobrando, mas compartilhar o melhor que nós tínhamos no nosso território, que era o alimento. Então, aqui no Ceará, nós fizemos várias vezes, trouxemos toneladas e toneladas, caminhões de leite, de feijão, de farinha, de macaxeira, de mandioca, e doamos muitos momentos
em várias cidades do estado do Ceará e muitas vezes trouxemos aqui para a periferia de Fortaleza. O Frei Humberto, que é um centro que hoje tem um papel importante em Fortaleza, disponibilizou toda a sua estrutura de cozinha para fazer quentinha. E várias vezes, inclusive, eu fui na Praça do Ferreira, no caminhão, deixar quentinha as famílias que ali estavam morando naquela situação. E eu fiquei muitas vezes, a primeira vez fiquei meio chocado, porque as pessoas corriam para fazer as filas de 100, 50, 150 pessoas, 200 pessoas. E as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, e elas falavam que o único alimento que iria comer naquele dia era aquele que estava recebendo das nossas mãos. Então é algo muito dolorido. E que a gente via naquele momento a sensação de que a gente estava fazendo ainda muito pouco. Mas o pouco que a gente estava fazendo era realmente uma garantia de que aquelas famílias pudessem ter a sua dignidade de comer uma vez ao dia, mas também deu uma puxar para que outros segmentos da sociedade, principalmente a iniciativa privada, quem tem as condições econômicas do Brasil, pudesse também ficar um pouco meio acanhado ou tímido, como a gente diz no interior, que pudesse realmente fazer também alguma coisa. Infelizmente não foi o que o agronegócio brasileiro fez, infelizmente não foi o que o empresariado brasileiro fez, mas nós fizemos a nossa parte. E aqui no Ceará eu fiquei muito feliz. Meu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa, minha primeira fala pública, justamente foi falando da fome. Porque a gente sabe que fome é algo que é muito dolorido, é algo que você não tem a dimensão de quem passou fome, o que é. Você está na sua casa, você está ali, seu filho pediu uma merenda, um café, um almoço, uma janta, e você, quanto pai quanto mãe, não poder dar. É uma sensação que muitas das vezes eu digo isso com muita tristeza, porque na minha casa aconteceu várias vezes isso, né? E minha mãe dividia um cuscuz, né, que hoje é conhecido, naquela época era Serra Milho, flocão que nós temos hoje, e ela dividia para nós 7, para nós comer com açúcar, e muitas vezes ela ficou, dormiu sem comer porque não chegava o alimento, não dava para ela. Então é algo que hoje eu fico muito feliz com o que o governador Eumano e a nossa primeira-dama está fazendo. Está fazendo justiça social, né? Talvez não seja o que o Ceará deveria estar fazendo, né? Os 230 milhões que está destinado ao Ceará Sem Fome, ao estado do Ceará, a gente poderia estar investindo em outras coisas para nossas crianças, para nossa juventude do estado do Ceará. Mas infelizmente os sistemas que hoje nos opõem no Brasil trouxe miséria, fome, desigualdade social, e que infelizmente se o Estado brasileiro, a política do Estado não cuidar, nós vamos passar por uma situação muito mais difícil, que é as pessoas adoecidas, as pessoas tendo que ir para os hospitais porque realmente as pessoas não se alimentam. É uma sequência de problemas que acontece e que isso vai dar muito mais despesa para o Estado brasileiro. Mas muitas vezes não vê assim. Mas o mais importante é que o governador Eumano está fazendo o que é certo, é tirando os recursos do Estado brasileiro como política pública e para realmente investir nas pessoas. Investir nas pessoas e ter a garantia de que essas pessoas vão ter a oportunidade de não sofrer tanto, de não adoecer e realmente não deixar seus pais, mães e pais, tristes, que é essa sensação de tu olhar para teus filhos e não ter o que dar alimento aos teus filhos. Acho que o Eumano está fazendo hoje algo que é o que muitos pais e mães gostariam de fazer e que não pode fazer. Eu quero dizer que o Eumano, o nosso governador do estado do Ceará, e a primeira-dama ali de frente está sendo pai e mãe de milhares de famílias do estado do Ceará, no momento que decidiram, politicamente, tomar a decisão de garantir os recursos para o Ceará Sem Fome. E hoje tem uma equipe grande, com muita competência, com muita capacidade, fazendo isso em todo o estado do Ceará. E eu acredito que não é ainda o ideal, que o ideal mesmo seria todo mundo tendo a oportunidade de estarem com emprego, trabalhando, chegando em casa, eu recebi meu salário, fruto do meu suor, mas infelizmente os desgovernos que tivemos nos últimos tempos do governo federal aumentou a fome do povo brasileiro. Eu lembro quando o governo Lula entrou, nós tínhamos mais de 50 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O Fome Zero daquela época tirou o povo do mapa da fome, inclusive conhecido no cenário internacional. Em 6 anos a fome voltou, chegando a mais de 33 milhões de pessoas. O governo Lula assume novamente esse papel, o governador Eumano assume esse papel do estado do Ceará. Eu espero muito que até o
final do mandato do governador Eumano, nós possamos realmente ter a alegria de dizer, do estado do Ceará, nenhum irmão nosso cearense passa mais fome. Você colocou uma questão importante, e eu quero falar aqui com as pessoas que estão nos vendo, que é, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, segundo a ONU, e voltou agora novamente. Então você tinha uma política pública, você tinha um avanço das políticas sociais, e que houve um retrocesso, e que esse retrocesso fez com que milhares de pessoas voltassem para o mapa da fome. Então, o desafio nosso, e eu queria lhe ouvir, é como é que a gente trabalha para que seja uma política de Estado, não somente uma política de governo, para que a gente vai superar novamente. O governo Lula, os governadores estão trabalhando nesse intuito de acabar com a fome novamente no Brasil, e eu tenho a confiança que nós vamos acabar, mas a gente não pode ter um retrocesso. Quando voltarmos a acabar com a fome, o Brasil voltar novamente. Então, como é que a gente pode trabalhar com uma política de Estado, de segurança alimentar, para não ficar refém daqui a pouco um governo novamente, a gente voltar a perder uma eleição ou um outro golpe, caso aconteça no país, para que novamente o Brasil volte para o mapa da fome, que isso é um absurdo. Você colocou que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e, ao mesmo tempo, o seu povo, parte do seu povo passa fome. Como é que a gente pode ter uma política de Estado e não ficar refém apenas de políticas do governo, de governos, né? Primeiro, nós temos que compreender de que nós temos que ter governos comprometidos com o povo, o que nós não vimos nos últimos 6 anos depois do golpe. Né? Justamente as consequências disso, justamente porque o desgoverno retrocedeu todas as políticas que se tinha e realmente não olhou para essa situação, porque acha que investir em pobre é prejuízo ao Estado. É o contrário. Investir nas pessoas que mais precisam é a obrigação e dever do Estado, porque justamente quem precisa das políticas do Estado são realmente quem precisa. Porque quem precisa já está em bem condição, não precisa do Estado. Então é importante, todos precisam, mas o Estado tem que estar a serviço daquelas que mais precisam. Segundo é que a gente tem que compreender de que para resolver o problema da fome do Brasil, nós temos que investir realmente em políticas permanentes, políticas que tenham planejamento a médio e a longo prazo. E passa justamente pelo que nós falamos sempre, que é a distribuição das riquezas. Um país que cada ano concentra mais, 1% controla todas as riquezas do povo brasileiro, e nós sempre fica submisso a esse 1%, é algo que a gente precisa mudar, inclusive tem que mudar por força de lei. Né? Acho que essa reforma que está sendo feita hoje no Brasil, acho que vai de encontro com isso. Inclusive a taxação, né? A proposta de taxação das grandes, a reforma tributária. Exato. Nós temos que mexer de que realmente os mais ricos do Brasil também possam pagar, porque eles também realmente são beneficiados, como nós somos, também são beneficiados, e muito mais do que nós, do Estado brasileiro. Eu falava hoje pela manhã dos 400 bilhões que hoje foi destinado para a agricultura brasileira. Se divide, 77 bilhões é para a agricultura familiar e o restante, mais 300 bilhões, é para o agronegócio brasileiro. Agora vamos fazer uma conta. Mais de 300 bilhões destinados ao agronegócio brasileiro, financiado com o governo do povo brasileiro. Hoje o que é feito? É produção de commodities para exportação. Não fica no Brasil. E quem sustenta os dados oficiais, alimento do povo brasileiro, com toda a dificuldade que nós temos, é a agricultura familiar, é os assentamentos de reforma agrária. Então, primeiro, nós temos que inverter essa ordem. Eu não posso estar investindo bilhões e bilhões, né, num segmento que realmente não gera emprego e renda no povo brasileiro, renda no Estado brasileiro, e que realmente não tem na prioridade radicalizar a fome e a miséria que hoje passa no nosso Brasil. Então a gente tem que compreender. Isso passa pelo modelo de Estado, mas também passa pelo modelo de agricultura, que nós precisamos rediscutir, inclusive a democratização da terra. Eu não tenho dúvida que se todos os camponeses e camponesas do Brasil tivessem oportunidade. Eu tive em Cuba. Lá o Estado distribuiu todas as terras com os campesinos cubanos, parte dessa terra. Mas é sobre a regra do Estado. Você não vai pegar a terra, como aqui no Brasil, para passar uma cerca e dizer isso aqui é meu, como patrimônio, e lá dentro não tem nenhuma galinha, não tem nenhum bodinho. Cuba não acontece isso. Pergunta se as pessoas querem ter a terra só porque para status. Porque lá tu não consegue pegar financiamento em banco, lá tu não consegue nada, aqui é o contrário do Brasil. Tu tem milhares de hectares de terra, uma garantia de um patrimônio, que tu vai no banco e pega milhões de reais
investe a tua propriedade, depois não paga o banco, fica por isso mesmo. É só olhar a conta que tem hoje de dívida de muitos proprietários brasileiros hoje. Portanto, nós temos que inverter essa lógica, fazer a reforma agrária no Brasil, distribuir terra, garantir crédito e condições para que o povo possa produzir. Com isso, a cesta básica, o alimento, tem quantidade. Eu não tenho dúvida que a cesta básica brasileira vai baixar, vai ter oportunidade para as pessoas comprar mais barato, com mais qualidade, que os alimentos que vêm hoje daqui do frango com muito mais qualidade, e que aí realmente a gente possa realmente amenizar esse problema que nós estamos trazendo da fome. Então a gente precisaria fazer isso, entender que isso é um processo e que não se dá só resolvendo um problema, é uma cadeia completa. Eu tenho que distribuir a terra, tenho que liberar o crédito, eu tenho que capacitar as famílias, eu tenho que fazer agroindústria na agricultura, no campo melhor, eu tenho que garantir assistência técnica, eu tenho que discutir um modelo de que realmente seja algo permanente, incluir as pessoas hoje que todos os programas sociais nas políticas, que eu acho que vai resolver. Eu sempre tenho dito que o Bolsa Família e o Ceará Sem Fome é uma ação paliativa. É mesmo para que as pessoas que não têm o que comer. As pessoas precisam comer, porque não tem nem coragem de procurar um emprego. Mas nós temos que resolver numa média ou longo prazo. Nós aprovamos na Assembleia, inclusive um projeto do nosso governador Humano, que é a garantia de que 10%, o mínimo já agora, das empresas públicas e privadas, possa garantir a garantia do emprego para as famílias hoje dos programas sociais do nosso governo. Então isso é importante, porque tu sai do Bolsa Família, mas tu já vai para o emprego em determinado espaço. E ali tu já sai do programa, mas tu tem a garantia do emprego. Se tu não fizer isso, também tu não vai resolver. Tu tira o programa, as pessoas não têm a terra para produzir e trabalhar, as pessoas não têm o emprego, ou as pessoas não têm aonde correr, porque a propriedade está privada e os meios de produção estão em 1%, tu vai ficar o quê? Volta o que nós éramos antes, há alguns anos atrás, na época da escravatura. Distribuímos, ali a hora distribuiu a terra, ou melhor, eliminou, né, a questão da escravatura no Brasil, mas concentrou a propriedade de terra. Então os escravos, o que aconteceu? Ou foi, né, andar nas estradas, ou teve que ir trabalhar de escravo, de forma disfarçada, mas sendo explorado do mesmo jeito, porque realmente não mudou o modelo. Então nós precisamos mudar o modelo, se a gente quiser realmente resolver os problemas da crise, da miséria, da pobreza do povo brasileiro. Voltando para a questão da solidariedade do MST, uma das características do movimento é a relação deles e a referência que eles têm com vários outros movimentos internacionais. Então, uma das bandeiras do movimento é a solidariedade dos povos. E a gente viu agora uma ação louvável do MST, que foi a doação de alimentos para o povo palestino, que vive hoje um massacre. A gente viu dados hoje divulgados, 4.000 crianças foram assassinadas na faixa de Gaza, com um armamento israelense. É uma catástrofe humanitária que está ocorrendo ali na região. E o MST fez uma doação de toneladas de alimentos. E houve reação por parte da ultradireita brasileira, que atacou o movimento por conta disso. Mas essa ação do movimento não foi uma ação isolada só desse momento. Isso é uma das características do movimento, essa coisa da solidariedade dos povos. Eu queria que o deputado pudesse dissertar um pouco sobre essa característica do MST, essa relação com os povos, da solidariedade, não só aqui no Brasil, mas também essa solidariedade, essa cadeia internacional que o MST acaba tendo. Não, primeiro a gente entende de que nós temos que ser solidários e estar junto com a classe trabalhadora do mundo. Porque os problemas que sofre o povo brasileiro, a classe trabalhadora brasileira, é o mesmo problema que sofre os trabalhadores do mundo todo. Porque realmente é um sistema global hoje que interfere diretamente nas nossas vidas, né? E para isso, a gente precisa estar unido, junto e misturado, como você tem dito, para que nós possamos resolver os problemas juntos. MST faz parte, com muito orgulho, da organização chamada Via Campesina Internacional. São mais de 60 países, mais de 80 países do mundo que hoje compõem a Via Campesina, a qual a MST compõe a Via Campesina Internacional. E dentro da Via Campesina Internacional, a gente discute justamente que ações de solidariedade que possamos fazer para ajudar países que estão em crise, como que nós estamos vendo agora em Gaza. Infelizmente, uma guerra altamente que só está trazendo dor e sofrimento àqueles realmente que são os inocentes, em detrimento de interesses de alguns, o povo que paga a conta. E o MST jamais poderia deixar de não ser solidário
ao país palestino, à população que está ali em Gaza, naquela divisa ali, onde está sendo bombardeada. Né? É triste. Os dados que eu li é de que cada 10 minutos uma criança é assassinada. Isso é um absurdo. E os dados que se tem é que praticamente os alimentos que têm chegado é insuficiente, porque é mesmo. Né? Então o MST, de forma muito coerente e muito convicto que está fazendo, é distribuir um pouco que nós temos de alimentos nos assentamentos do Brasil, com crianças e jovens, mulheres e homens, que não têm o que se alimentar na consequência de uma guerra que não traz resultado para ninguém. É bem verdade que eu disse e repito que o que está acontecendo naquela região é justamente a arbitrariedade de interesses de alguns que nunca respeitaram, inclusive o que a ONU decidiu. Em 1946, a ONU decidiu que o Estado de Israel deveria ser reconhecido, como reconheceu o Estado palestino. O problema é que até hoje o Estado de Israel não reconhece o Estado palestino. E até hoje o Estado de Israel, dia após dia, invade o território palestino, montando, eles chamam de assentamento lá também, invadindo os territórios palestinos. E infelizmente isso está trazendo, é o que essa guerra demonstrou agora, essa consequência de tudo isso. E a solidariedade do MST, nós não estamos entrando na questão diplomática, de tomar, cada Estado é soberano, cada governo que está lá tem autonomia de conduzir os processos de acordo com a realidade do seu país. A MST não está interferindo em nada sobre isso. Como o governo brasileiro também não está interferindo sobre, apesar do que o presidente Lula tem feito, é justamente um mediador pela função que exerce hoje o Estado brasileiro, principalmente o presidente Lula, na mediação desse conflito, como está fazendo inclusive outros países. Só uma questão, deputado, e eu quero me dirigir às pessoas que estão nos vendo agora, o absurdo que é que Israel até agora não liberou ainda os brasileiros que estão para serem deslocados voltar para o Brasil. Já liberou vários outros povos, ingleses, americanos, ucranianos, mas até agora não deu a permissão da volta do povo brasileiro que estão lá. São 34 brasileiros que ainda não foram liberados. Isso, inclusive, o governo estuda medidas um pouco mais duras caso não haja esse retorno imediato desses brasileiros que lá estão. É que nada justifica, né? Nada justifica, até porque o povo brasileiro não tem nada a ver com a guerra de Israel e Palestina. Exato. Né? O que nós temos que fazer, o que a MST está fazendo e que a gente espera que a população do mundo faça, é dividir um pouco o que nós temos para amenizar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que estão sendo afetadas por essa guerra, e que a doação de milhares de toneladas de alimentos, que inclusive foi no avião da FAO, na articulação com o governo federal, a nossa meta é continuar mandando alimentos para lá. Não tem problema de ser criticado. O MST sempre foi criticado no Brasil porque ocupa a terra. Imaginamos se em 93 o MST não tivesse ocupado a fazenda onde eu estou assentado hoje, eu não era assentado à reforma agrária e muito menos deputado como estou aqui hoje, nesse programa importante que nós estamos falando aqui hoje, representando o povo do estado do Ceará, do parlamento cearense. Justamente foi por isso. Então não tem problema, isso foi muito criticado na época. Eu lembro que eu estudava no meu assentamento, a Clarice, eu estudava em 5 km, nós íamos todo dia a pé para a nossa escolinha. Quando nós fizemos para o acampamento, nós tivemos que sair, porque nós sofremos bullying mesmo. Naquela época eu tinha 11, 12 anos de idade. E nós fomos para dentro do acampamento e montamos uma escola, numa casa de taipa, um barracão, com um banquinho de madeira. E eu fiz a minha 3ª e 4ª série no assentamento. Justamente porque a gente não conseguia ir mais para a escola por todo o bullying que nós sofria, né? Porque era baderneiro, tinha invadido e tal. Então assim, sempre fomos criticados. Mas a gente tem a consciência, a clareza política, que sempre o que nós fizemos tem sido um processo coletivo, tem sido debatido nas instâncias com todos aqueles envolvidos no processo, e a gente não tem medo das críticas, porque o que nós fazemos e o que nós temos feito hoje é sempre pensando naqueles que mais precisam. É realmente ser solidário com os nossos iguais, somos sendo solidários com a nossa classe, né? Para que a gente possa cada vez mais ir se ajudando e resolvendo, amenizando a dor e o sofrimento do nosso povo. Então, a MST vai continuar ocupando terra, não tenho dúvida disso, reivindicando que a reforma agrária seja feita no Brasil, vai continuar distribuindo alimentos para aqueles realmente que mais precisam, vai continuar lutando para que a gente possa realmente ter um país mais justo, um país mais igualitário, um país com oportunidade para todos. Essa é a nossa luta e eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa trajetória, dessa luta toda. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas 2 perguntas ainda. Primeiro, nós temos hoje um governador que tem uma identidade muito grande com os movimentos sociais,
advogou para o MST, tem uma relação muito estreita com o MST. E aí eu pergunto, você como deputado, nosso governador é humano, como é hoje a relação do movimento com o governador? Como é você, como deputado, que tem uma origem de movimento, é militante de movimento, com o governo? Então, primeiro, nós temos a compreensão de que, primeiro, nós somos amigos, né? Nós somos amigos do Eumano, na época deputado, na época advogado, na época deputado. E somos alegre de dizer que somos amigos do Eumano, do governador. E da mesma forma, o Eumano já tem transmitido e falado da mesma forma do carinho que tem pelo MST. Agora, é verdade que o Eumano hoje é governador do estado. Ele não é governador de um segmento, de um movimento. Ele é governador do povo do Ceará. E que ao fato de ser governador hoje, tem a institucionalidade que exige, pelo cargo que exerce, governar para todos. Né? E nós temos a compreensão de que o governador, ao mesmo tempo que tem a compreensão que está fazendo, que ajudar a reforma agrária no estado do Ceará, esse ano já foi comprada mais de 6 áreas para assentar famílias que estão em área de conflito há vários anos. Né? Já tem garantido melhoria da vida das populações que estão no campo, que estão na periferia. Está fazendo, né? O Ceará sem fome é exemplo disso, o mutirão de cirurgias eletivo é exemplo disso, com tudo que tem sido feito olhando para o povo do Ceará. Semana passada ele viu já a mensagem da isenção do pagamento da tarifa de ônibus para as pessoas da região metropolitana. Já é uma outra promessa de campanha que está sendo cumprida agora. Eu não tenho dúvida de que o governador Eumano, primeiro, é uma pessoa muito séria, muito coerente, sempre na sua história. É uma pessoa que fez a sua militância muito por amor. Eu digo isso porque na época o Eumano era governador, tinha um pai, tinha uma mãe, foi advogado na época, e todo pai tem ciúme dos seus filhos, porque quer que os filhos vá ganhar dinheiro depois de ser formado. O governador Eumano sempre teve um viés social. Ele não estava preocupado em ganhar dinheiro. Porque se ele ganhasse dinheiro, ele não seria advogado do MST, porque o MST não tinha dinheiro para pagar um advogado. E o Eumano sempre teve aquele coração grande, aquela pessoa que sempre prezou pela solidariedade. Não foi à toa que ele ajudou muito ao movimento, como ajudou outros movimentos do campo e da cidade. E hoje é o governador do estado do Ceará, e para nossa alegria é de que esse grande homem, que sempre foi militante, advogado, que sempre prezou pela solidariedade, também o povo mais pobre, mais do estado do Ceará, hoje tem a oportunidade de estar o governador do nosso estado, e pela sua sensibilidade, pelo seu compromisso, eu não tenho dúvida, de que já está fazendo, vai fazer muito mais para ajudar e melhorar a vida do nosso povo. Essa é a nossa alegria. Eu tenho a alegria da amizade que temos e a relação que tem com o movimento, com os movimentos do Ceará, e a nossa felicidade é de que está em boas mãos o nosso governo. Eu não tenho dúvida que o governador Eumano, nos próximos 4 anos, vai fazer uma revolução como já está fazendo, porque o coração e o compromisso que ele demonstrou em toda a sua militância não vai mudar agora depois que será governo, eu não tenho dúvida disso. Né? E o que nós temos é a certeza que vamos continuar avançando muito e vamos avançar para melhor. E para melhor é a garantia de colocar o povo pobre no orçamento do Estado, é garantir que as políticas cheguem mais rápido ao nosso povo e que seja amenizado a dor e o sofrimento, a exemplo do Ceará Sem Fome, que está acontecendo agora, de outras políticas que já está chegando ao nosso povo, para que a gente possa continuar cada vez mais avançando. Então, para nós, é um momento de muita felicidade e orgulho de ter hoje um governador que veio dos pobres, que veio da solidariedade do povo, que sempre olhou para o humano com esse olhar e que hoje está, vamos dizer, com a maior liderança hoje que governa o nosso estado no poder que exerce hoje. Então, é um momento que eu tenho muita alegria e felicidade de compartilhar isso. Uma última pergunta, Messias, e uma pergunta ideológica. Vale a pena ainda lutar pelo socialismo e ele está na pauta, na ordem do dia? Olha, eu não tenho dúvida. Eu acho que a nossa luta tem que ser permanentemente, né? Por quê? Porque se nós não tivermos o ideal, né? O que é o socialismo? O socialismo é igualdade para todos, é distribuição de renda para todos, é garantir de que as pessoas que têm uma concentração de grandes patrimônios, de grandes riquezas, possam dividir com aqueles que não têm. Socialismo é isso, é igualdade para todos. E como no Brasil nós não temos igualdade para todos, a desigualdade é muito grande. E a forma como hoje
a gente vê as concentrações do nosso país, é algo que nós temos que todo dia lutar e pedir que realmente precisamos ter o socialismo no Brasil. Socialismo onde as pessoas tenham igualdade, tenham oportunidade, que a gente possa realmente construir um novo homem, uma nova mulher, no sentido da gente olhar para frente, olhar para trás e dizer assim, rapaz, aquilo que fizemos, nós temos que realmente eliminar, acabar, não pode mais continuar porque tem trazido dor e sofrimento do nosso povo. Daqui para frente agora nós temos que construir algo novo. Algo novo é o que é? É que todos tenham terra para produzir e trabalhar, que todos tenham casa digna para morar, é que todos tenham realmente direito até a saúde, a educação de qualidade, é que todos tenham direito à cultura, é que todos tenham direito à oportunidade de estar nas universidades, de se formar e ser o que você queira ser. Isso é socialismo. Isso é você ter a oportunidade de garantia do que nós precisamos enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade nesse mundo tão desigual. Então, eu quero resumir para você que essa luta tem que ser não só minha, não só sua, mas tem que ser de todos nós. Lutar de manhã, de tarde, de noite, para que realmente nós diminuamos a desigualdade no Brasil e tenha oportunidade para todos e todas. Eu quero aqui agradecer de coração ao deputado Messias, atender ao nosso convite, estar aqui conosco no canal Alimentando Corações, e agradecer a você que nos acompanha por estar acompanhando essa conversa e bate-papo, que eu acho que ajudou muito a entender a luta do MST, a luta que hoje o movimento trava, entender o papel do parlamentar, como é que o parlamentar atua, um parlamentar comprometido com a luta popular, e dizer que nós estamos juntos, deputado, nessa luta para que a gente possa emancipar a classe trabalhadora e construir um novo homem, uma nova mulher e uma nova sociedade para todos e todas. Eu que agradeço, dizer da oportunidade, alimentando os corações, que a gente possa realmente sair daqui cada vez mais alimentado do que nós temos que construir nessa sociedade tão desigual. Mas eu tenho a esperança e acho que nos move esse sentimento da gente continuar acreditando, sonhando, que é possível, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com todas as problemáticas que hoje sofre a classe trabalhadora mais pobre do Brasil, mas que a gente nunca desistiu e que a gente nunca vai desistir até quando a gente tiver realmente essa força e essa compreensão de que nós precisamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde todos nós não possamos andar de cabeça erguida, onde não possa apontar o dedo e dizer você é obrigado a fazer porque eu mando em você, e que realmente isso é algo que a gente precisa lutar para que a gente possa diminuir e amenizar. Então que a gente possa cada vez mais continuar acreditando e sonhando que é possível construir algo, seja no meio da institucionalidade ou fora da institucionalidade. É muito importante compreender isso. O fato de eu ser deputado hoje não tira a minha obrigatoriedade de eu estar no parlamento lutando e defendendo dentro daquele espaço que está lá, como também não tira a responsabilidade dos movimentos populares hoje que nós temos no Brasil, que é cumprir o seu papel, que é de cobrar, que é de exigir, que é de lutar, inclusive cobrando os nossos governos, para que as coisas possam realmente avançar. Eu sempre tenho dito que o Estado é burguês. E o fato do Estado ser burguês, toda a estrutura de poder do nosso país hoje foi feito não para a classe trabalhadora, foi feito para uma meia dúzia de pessoas. E se nós da classe trabalhadora quisermos ter oportunidade, nós temos que disputar esse espaço, seja do parlamento ou fora do parlamento, ou seja em outros espaços que seja importante de interesse para a classe trabalhadora. Então, nesse momento, o que nos resta é ter muita coragem, muita firmeza política e ideológica e fazer a luta de manhã, de tarde e de noite. Obrigado, um abraço, deputado. agradeço a oportunidade.